Então os corintianos podem ficar tranquilos. Vamos falar hoje, pessoal, de um assunto que é a razão de ser dessa casa, da Associação Comercial, que é o empreendedorismo. Então, eu aqui preparei algumas telas que eu vou, ao longo dessa noite, ter o cuidado de expor para vocês. Mas antes eu queria combinar algumas coisas. A primeira é que eu queria que a gente fizesse de fato um bate-papo. Eu tenho aqui a pretensão de durante 40, 50 minutos falar e vocês ficarem mudos. Eu quero que vocês participem. Então é um convite, antes de mais nada, à participação. Não me atrapalha, quem quiser se manifestar, concordando, discordando, questionando, pedindo uma explicação mais detalhada sobre o assunto, fique absolutamente à vontade, não me atrapalhe em nada. Pelo contrário, estarei muito feliz se a gente de fato puder construir aqui hoje um clima de troca de informação. Essa é, na verdade, a nossa pretensão aqui hoje, que a gente converse sobre um tema que eu imagino que seja do interesse de todos vocês. Pode ser assim? Então, vamos lá. Quero antes fazer um agradecimento especial a essa casa, a Associação Comercial. Antes de tudo, porque eu sou filho de um comerciante. Meu pai criou a minha família a partir de uma loja de sapato na Avenida do PC, número 3.369, na cidade de São Paulo. Durante 38 anos, como comerciante e filiado à Associação Comercial, sustentou a nossa família, a minha família. Eu sou o filho mais velho de 3, eu sou o mais velho, tenho mais 2 irmãos. Então, meu pai apostou no empreendedorismo, apostou no comércio, teve durante toda a sua vida empreendedora todo o suporte, todo o apoio da Associação Comercial, de modo que para mim é motivo de muito orgulho e trato essa casa com muito afeto, porque essa casa faz parte da história da minha família. Eu estou aqui hoje muito à vontade entre amigos. Quero aqui fazer um agradecimento formal, em especial ao nosso presidente aqui, ao Luiz Alberto, ao Alexandre Ortiz, ao Lucimara, pelo convite feito na noite de hoje, também a todos os conselheiros da Associação Comercial aqui presentes, ao Alexandre, todos os convidados, os associados, os membros, a todos vocês, de fato, muitíssimo obrigado. Vamos então começar. E eu vou pedir a ajuda aqui da Carol para que a gente faça a exposição. Vamos começar pelo início. Falar de empreendedorismo. Então vamos tentar, antes de mais nada, conceituar o que é empreendedorismo. O que é empreender, pessoal? E já adianto a vocês, não tem certo nem errado. Vamos aqui fazer uma construção de um conceito do que é empreender. E quando a gente fica um pouco em dúvida para traduzir esse conceito com palavras mais precisas, a gente pode tangenciar, de maneira que a gente pode dizer, por exemplo, quais são as características esperadas a um empreendedor. Então vamos lá. O que o empreendedor tem que ter, na opinião de vocês? O Semara está me ajudando aqui. Visão. Coragem. Tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem. Ainda mais nesses momentos. Né? Persistência, dinamismo. O que mais? Inovação. Conhecimento. Confiança. Perseverança. Dinheiro. Tem que ter resistência, persistência. Viu como a gente sabe? Viu como às vezes é mais fácil a gente ir falando algumas características que a gente associa a um determinado conceito para que a gente chegue lá. Mas eu costumo dizer nas minhas apresentações que empreender envolve sempre 3 momentos. O primeiro é o sonho. Não tem empreendedor de sucesso que não tenha por trás de si um sonho. Por quê? Porque vai ter que persistir, vai ter que ter muita coragem, vai enfrentar dificuldade, e se você tiver um sonho por trás, você vai ter muito mais força, muito mais energia para continuar adiante, superando os desafios. Isso faz sentido para vocês? Agora, só o sonho faz um empreendedor? Não. Além do sonho, tem que ter o quê? Iniciativa. Mas antes de sair fazendo, eu ouvi a palavra planejar. Então, empreender envolve sonhar, planejar e fazer. Esses são os 3 momentos, as
três etapas fundamentais, básicas do empreendedor. Ah, mas Bruno, essa história de que o empreendedor trabalha bastante, não é bem assim, porque eu conheço um cara que está milionário, ó, trabalha das 2 às 4 da tarde. Difícil, difícil. Pode ter um caso ou outro, especialmente alguém que já tenha herdado algum negócio, já estabilizado, e mesmo assim abre o olho, porque difícil ter empreendedor de sucesso que não trabalha. Bastante. E aí a gente já começa a desfazer alguns mitos. Porque tem muita gente que procura o Sebrae e fala assim: vou abrir um negócio, você vai, eu quero trabalhar menos. Eu vou abrir um negócio porque eu quero ter mais tempo para mim e para minha família. Eu vou abrir um negócio porque eu quero dormir tranquilo. Por que a risada? Não é assim, não? Não é. Infelizmente não é assim. Mas, se você faz o que gosta, se você tem um sonho, se você planeja aquele sonho, a chance de você encontrar satisfação, bem-estar, felicidade, que é no fundo o que importa para as pessoas, vai ser muito mais fácil. Vai ter muito mais chance de você encontrar felicidade naquela sua atividade. E olha, pessoal, no Brasil, muita gente está encontrando felicidade. Muita gente. Não sem alguma dor. Então, tem muita gente no Brasil que está empreendendo. Vamos lá. Quantos somos os pequenos empreendedores no Brasil? Nós somos aí 9,5 milhões de micro e pequenas empresas constituídas no Brasil. E além dessas micro e pequenas empresas, uma característica específica, recente no Brasil, que são os empreendedores individuais. Segundo os números mais recentes, nessa semana do Sebrae Nacional, é possível que nos próximos dias a gente atinja a marca histórica de 5 milhões de MEIs, de empreendedores individuais formalizados no Brasil. Todo mundo aqui sabe o que é MEI? Quem já ouviu falar disso? MEI. Alguém aqui é MEI? Nessa sala? Todo mundo aqui é grande empresário, está faturando milhões, né? Não é isso? Mas o MEI é hoje a porta de entrada do empreendedorismo no Brasil. Claro que tem muita gente que já pode entrar com uma empresa maior, maior porte, com mais gente, mais funcionários e tudo mais. Mas para muitos brasileiros, eu diria que para a maioria deles, pelo menos aqueles que têm a vontade de empreender, esse é o jeito mais fácil e essa vai ser a porta de entrada. Vamos conceituar aqui o que é o MEI, deixar claro para todo mundo. A palavra já diz a primeira característica: empreendedor individual. Tem que trabalhar sozinho, ou no máximo com um empregado, é o que diz a lei. Mas todo mundo pode ser MEI? Não. Tem lá um rol de atividades previstas na legislação. São muitas, mas não são todas. Vamos lá. 430 atividades previstas na lei que podem ser transformadas em MEI. E agora em janeiro mais 9 foram incorporadas aí ao rol de atividades. Por exemplo, diarista, agora pode ser MEI. Guarda-costa pode ser MEI, né? Agora na lei de janeiro. Segurança, né? Fotógrafo pode ser MEI, já podia, essa aí já na legislação antiga. Tem aí um número imenso de atividades previstas. Então, se você, por exemplo, é uma cabeleireira, você pode transformar esse seu ofício, esse seu conhecimento, essa sua profissão numa empresa individual. Então, falamos aqui da segunda característica do MEI. Primeira, trabalhar sozinho. Segunda, pertencer a uma das atividades previstas na lei. E a terceira característica diz respeito ao faturamento, ao dinheiro. 60 mil reais por ano é o faturamento do MEI, faturamento máximo. Que dá mais ou menos por mês? 5 mil. 5 mil por mês. Ah, mas Bruno, eu faturei 6 mil no mês. Estou fora? Não. Porque se você faturou 4 mil no outro, você vai estar, na média, vai chegar a bater no teto dos 60 mil. Nós vamos encher a paciência do governo para subir esse teto. Não só do MEI, mas também do Simples Nacional, uma discussão que a Associação Ambiental já está acompanhando já há algum tempo, sob a liderança do ministro Afif. Diga. Você
está falando da mudança, da alteração do faturamento, incluiria-se também aumentar funcionário, pelo menos para mais um ou dois? Teria possibilidade? Nessa discussão, está sendo trabalhado em Brasília? Não. Continua com um funcionário. Mas a ideia da discussão de Brasília é de aumentar o teto de 60 mil para 120, dobrar. Estamos otimistas. Não sei se nós vamos conseguir, mas estamos otimistas. Isso vai fazer também que as faixas da ME e da EPP, da microempresa e da pequena empresa, também subam. E hoje no Brasil a gente vive um negócio meio esquizofrênico. Empresário com medo de crescer. Se você faturar 3 milhões 601 mil reais, você está fora do Simples. E não está fora naquele 1 que você excedeu. Você está fora de tudo. Desde o 0 até o 3.601. Isso não faz sentido. Né? É um abismo a legislação. Se você der um passo para frente, você cai no abismo. Você perde tudo que tem para trás. E aí a gente sabe o que começa a acontecer. Abre CNPJ na mãe, na tia, na prima, né? Aqui ninguém faz isso, mas eu sei que acontece. O termo técnico, para ser mais chique, não é sonegação, é elisão. Se chama elisão. Né? Não é sonegação no estrito senso. Mas o governo também não colabora. E essa discussão está sendo travada em Brasília. Agora, para voltar aqui, ainda no MEI, eu queria sublinhar um tema importante para vocês. O MEI tem alguns benefícios. Por que alguém se formaliza? Por quê? No caso do MEI, primeiro benefício, aposentadoria, benefícios previdenciários. Por exemplo, uma diarista que não contribui como autônoma, ela está fora da Previdência Social. E se ela transforma aquela sua atividade numa empresa individual, ela passa a ter direito a toda a cobertura previdenciária. Um segundo benefício, CNPJ na mão, menos dificuldade para ter crédito, ou pelo menos consegue acessar uma linha de crédito que é mais adequada para quem quer empreender, que é a linha de crédito pessoa jurídica. Você só pode ir ao banco puxar uma linha de crédito PJ se você for PJ. Mas tem um terceiro benefício, que é, na minha visão, de longe, o melhor deles, e é pesquisado pelo Sebrae, que diz o seguinte: quem se formaliza vai mais longe, fatura mais. Óbvio, quem aqui compra produto e serviço de quem vende sem nome? Cada vez menos gente. Mas o meio tem uma atividade que vai no fator bancário, os gerentes nunca vêm como empresa, assim como pessoa física. Na verdade, no Brasil, o banco só empresta para quem não precisa. Essa é uma realidade. Mas, hoje, se você tem o CNPJ, quando você passa a ter a chance de pegar uma linha de crédito um pouco mais adequada e um pouco menos difícil de ser acessada. Ainda que o Banco do Povo é um bom exemplo de um programa que oferece crédito, muitas vezes insuficiente para algumas necessidades, porque o crédito, acho que salvo o melhor juízo agora, está no máximo de 5 ou 6 mil reais. Se você precisar de mais dinheiro, o Banco do Povo não vai te oferecer. Mas para quem está começando um negócio e precisa de pouco dinheiro, o Banco do Povo hoje, que é um programa do governo do Estado, é o melhor programa de microcrédito do Brasil. Por quê? Porque tem a menor taxa de juros, 0,35 ao mês. Tem uma burocracia bastante baixa para acessar o crédito. Mas, para abrir um parênteses de crédito, sobre crédito, teve um dado estarrecedor no Brasil: mais da metade dos empreendedores brasileiros admitem utilizar, para financiar suas atividades empresariais, cartão de crédito e cheque especial. Vai quebrar? Não vai ter jeito. MEI, falando aqui dos benefícios, tem obrigação? São duas. Primeira delas, pagar o imposto todo mês. De quanto é o imposto? Menos de 50 reais. Se você for da área de serviço e acumular ainda comércio, você vai pagar R$ 46,90. E nada mais. E a outra obrigação, uma vez por ano, fazer a declaração de renda dessa empresa, né? Prestar contas ao fisco. Aliás, quem é MEI, se você conhecer algum MEI, avise. O prazo desse ano
vence no dia 29 de maio. Tem que fazer a declaração agora. Bruno, sua aposentadoria do MEI, como é que funciona? O valor que ele vai receber? Ele contribui com o salário dentro desse 46,90. O que é o 46,90? Né? Você tem, no caso do setor de serviços, você tem R$5 que é ISS, Imposto sobre Serviço. O resto é a contribuição previdenciária. Ele nessa contribuição, aposenta com o salário. Essa é a conta. Ah, pode contribuir mais? Pode. Aí fica por conta do empreendedor. Ele faz a conta dele. No caso do comércio, R$1 vai para a fazenda e não tem o ISS, por isso que é mais barato ser MEI no comércio. Agora, se você acumular comércio e serviço, você paga R$5 de serviço mais um para o comércio, que é o ICMS. Falamos aqui que tem duas obrigações. Agora, dá para cumprir? Pagar menos de R$50 por mês de imposto e uma vez por ano fazer a declaração de renda, está fácil ou está difícil? Está fácil. Ninguém rasga dinheiro, R$50 não está sobrando, mas dá para pagar. E se eu disser para vocês que 54% dos brasileiros formalizados estão inadimplentes? Choca. Aí está perguntando, não é uma questão de cultura, é uma questão de organização empresarial. Né? Nós precisamos melhorar a nossa cultura empresarial. Muitas vezes a gente mira só o benefício e esquece da obrigação. Exatamente. Você tem obrigação, tem benefício. Você tem vantagens, mas também tem responsabilidades. E no caso do MEI, é uma lei, pessoal, que a gente precisa fazer pegar no Brasil. A gente reclama tanto da burocracia do imposto, né? E quando é feita, quando os governos se mexem e finalmente oferecem uma oportunidade mais fácil, mais rápida, mais barata, menos burocrática, muitas vezes nós mesmos desperdiçamos. Eu gosto sempre de falar e sublinhar, porque de fato a base da pirâmide do empreendedorismo hoje no Brasil se chama microempreendedor individual. E essa turma precisa dar certo, para que a gente tenha cada vez mais força nessa bandeira que a gente impunha, que é a bandeira do empreendedorismo. Alguém quer falar? Bruno, diga lá. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu trabalho numa categoria que não me compensa ser regulamentado. Eu sou corretor de imóveis. Né? Então, a receita... No caso, o MEI fica até meio complicado, porque não está previsto, e além de não estar previsto, o teu faturamento na venda de um imóvel, você já estoura o limite de 60 mil. Não é o caminho. Mas... E também não é o caminho também de eu ter uma microempresa, por exemplo, né? Porque também, se eu pagar o imposto sobre cada recebimento, cada receita, compensa mais um carnê-leão, né, no caso, do que ser... Então, para mim, nenhuma das duas situações encaixa. Pois é, mas para muita gente vale a pena. Para muita gente vale a pena. No meu caso. Né? Claro que cada caso é um caso, e se me ajuda a falar que precisa planejar. Né? No teu caso, você está fazendo isso. Olha, peraí, vou planejar minha atividade aqui. Para mim, o melhor caminho é esse e não o outro. Certinho. Não existe uma solução única para todos os casos. Mas para muita gente, essa é a saída. Ou melhor, não é nem a saída, é a entrada para um novo mundo, que é o mundo do empreendedorismo. Então, pois é. Agora, a receita é sempre um problema, a gente sempre tem que ser um pouco arrojado e peitar a receita, e é o que a gente procura fazer em parceria com o Sebrae Nacional, com o Ministério da Pequena Empresa. No passado tivemos algumas vitórias, muitas categorias que estavam fora do Simples Nacional, agora passaram a estar no Simples. Por exemplo, advogado, está fora do Simples, agora pode estar. Dentista, estava fora, agora pode estar. Mas nem todas as batalhas a gente vence completamente. Dentista estava fora, por exemplo, agora está dentro, mas se optar pelo Simples, vai pagar mais imposto do que pagava fora do Simples. Agora a nova batalha é, uma vez dentro dessas novas categorias, que elas paguem menos imposto. A luta continua, sempre continua, mas nunca para. Para usar um bordão de alguém que a gente não gosta muito de lembrar.
Falar de jovens.